capítulo 28, Evangelho de Mateus, capítulo 28, faremos a exposição desse texto, agora pela manhã, com a graça de Deus. Nós hoje estamos concluindo a nossa série de estudos no Evangelho de Mateus. Hoje é a nossa última aula. Próximo domingo, às 10 horas da manhã, só relembrando aos amados irmãos que, em virtude do aniversário da igreja, a nossa escola bíblica dominical, ela começa às 10 horas. Logo em seguida a gente tem o nosso almoço, né? Então, por isso que nós temos esse horário especial no próximo domingo. E no outro domingo, já temos as plenárias unificadas. Então, no mês de dezembro, nós vamos iniciar uma nova série de estudos. Nós vamos falar sobre as doutrinas dos últimos dias, faremos um estudo sobre o livro do Apocalipse. Claro que não vai dar para expor toda a carta, mas faremos a exposição de alguns desses capítulos, né? Então, somos gratos a Deus nessa manhã, porque durante todo esse ano tivemos o privilégio de estudarmos o Evangelho de Mateus. O tema da nossa aula nessa manhã é a vitória do Rei e a grande comissão. Antes propriamente de passarmos à exposição do texto, eu gostaria aqui de elencar algumas questões introdutórias do estudo desta manhã. Primeiro, a ressurreição é o fato histórico mais importante do cristianismo. Amados irmãos, é de suma importância que todos nós entendamos que a nossa fé, ela é sustentada por um fato histórico. Cristo ressuscitou dentre os mortos. O que faz o cristianismo diferente de todas as demais religiões? Que o nosso líder, ele ressuscitou. Os restos mortais de Maomé estão lá no túmulo. Os restos mortais de Joseph Smith, que é o líder do mormonismo, seus restos mortais estão lá. Os restos mortais de Allan Kardec, líder do espiritismo, lá estão também. O único túmulo vazio é o túmulo de Cristo Jesus, o Senhor da nossa igreja. Então é de suma importância que nós entendamos, amados irmãos, que a nossa fé, ela repousa sobre um fato histórico. Tanto é isso que podemos observar ao estudarmos o Novo Testamento, que a principal mensagem dos apóstolos e da igreja apostólica era justamente essa, que Cristo ao terceiro dia, ele ressuscitou. A tarefa mais importante da igreja é a pregação do Evangelho. Então, amados irmãos, a nossa grande missão como igreja é esta, é anunciarmos o Evangelho redentivo àqueles que estão perdidos. E eu volto, amados irmãos, a pontuar uma questão que para mim ela é de suma importância. O que motiva os nossos corações ao anúncio do Evangelho é a doutrina da predestinação também. Por que eu digo isso? Porque nós pregamos na certeza de que os eleitos, por serem eleitos, eles hão de ouvir e crer. Então, eu volto a afirmar isso, por quê? Porque muitas vezes nós somos atacados de uma forma injusta, por algumas pessoas que não têm uma visão correta da doutrina da predestinação. A doutrina da predestinação, ela não traz conformismo à igreja, a doutrina da predestinação, ela não traz à igreja uma posição de omissão, de aquietamento, pelo contrário. A doutrina da predestinação, ela traz à igreja um grande estímulo a pregar. Prego como pastor, porque eu sei que os eleitos ouvirão a pregação e hão de crer, porque eles são predestinados por Deus para este fim. Mas a mensagem principal da igreja é o Evangelho de Cristo Jesus, e é isso que nós devemos anunciar, amados irmãos. Terceiro ponto importante, a grande comissão que vamos estudar nesta manhã, ela apresenta 4 elementos que denominamos de elementos universais. Quais são eles? Temos o texto ali em tela, vamos destacá-lo. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo:
Primeiro elemento universal, toda a autoridade me foi dado no céu e na terra. Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos, segundo elemento universal, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar, terceiro elemento universal, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, quarto elemento universal, todos os dias, até a consumação do século. Ponto 1 da nossa lição nessa manhã é: Jesus ressuscitou, e esse relato está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 1 a 15. Sobre o anjo do Senhor, que aparece em Mateus 28, de 2 a 4, vamos ler o texto aqui, e vamos então fazer alguns comentários importantes sobre essa passagem. Mateus 28, 2. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Amados irmãos, 3 pontos eu chamo a atenção da igreja para este ponto da nossa aula. Primeiro, os evangelistas relatam esse episódio de forma distinta. Se nós fizermos uma análise desse mesmo relato histórico à luz dos outros evangelhos, nós vamos observar que há uma distinção. Por exemplo, Marcos diz não um anjo, mas Marcos diz um jovem. Marcos 16, 5. Lucas diz não um anjo, mas 2 homens. E Mateus diz um anjo. Então, é importante que nós entendamos que há uma distinção quanto a esse episódio por parte dos evangelistas. Ok? 2. A aparição do anjo causou um enorme pavor nos guardas. Tanto é que, conforme o relato de Mateus aqui, o texto diz que eles desmaiaram como se de fato estivessem o quê? Mortos. Tamanho o susto que eles levaram. Ponto 2. Por que Jesus ressuscitou? Então, nós também precisamos, tendo em vista que a principal missão da igreja é anunciar o evangelho e proclamar a ressurreição de Jesus, todos nós precisamos estar afiados para saber responder com exatidão a qualquer pessoa que nos pedir a razão dessa pergunta, o porquê Jesus ressuscitou. 1. Jesus ressuscitou para provar a sua divindade. Em Atos 2, 24, a palavra do Senhor assim nos diz, Atos 2, 24. O qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ou seja, só um ser divino pode romper os grilhões da morte. E Cristo, ele prova a sua divindade vencendo a própria morte. Há outros relatos de ressurreição na Bíblia? Sim, existem. Mas todos os outros relatos do Antigo Testamento foram provocados por uma ação divina. Aqui nós temos Cristo e Ele mesmo, sozinho, podemos assim dizer, Ele vence a morte e Ele ressuscita ao terceiro dia. Isso prova a sua divindade. Nenhum outro homem ressuscitou sozinho. Nenhum outro homem venceu a morte. Todos que passaram pelo processo da ressurreição tiveram um elemento, uma pessoa, um mediador, um intermediário. Cristo não. Cristo, ele ressuscitou sozinho, isso atestando e comprovando a sua divindade. Segundo lugar, por que Cristo ressuscitou? Para cumprir as Escrituras. Versículos
1 Coríntios 15, 3 e 4. 1 Coríntios 15, 3 e 4, eu vou fundamentar o meu argumento nessa passagem. A palavra do Senhor assim nos diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, tudo o que Cristo fez, a sua ressurreição, é importante afirmarmos isso, já estava anunciada no Antigo Testamento. Já era algo que os judeus deveriam esperar. Era algo que os judeus já deveriam aguardar, que é a ressurreição de Cristo Jesus. 3. Porque Cristo, ele ressuscitou para destruir o poder do pecado. Então também nós afirmamos que Cristo, ele ressuscitou, porque ao vencer a morte, ele também destruiu o pecado. Só relembrando algo que a gente já tem ensinado aqui, mas é importante trazer à memória da amada igreja nessa manhã. Nós vivemos a chamada tensão entre o já e ainda não. Então assim, a morte, ela já foi vencida, porque no novo céu e na nova terra não existirá mais a morte. A morte, ela já foi vencida, porém aqui ainda nós nos deparamos com ela. É o já e o ainda não. Já vencida, porém ainda nós nos deparamos com ela. Estamos salvos, não há dúvida quanto a isso, mas nós ainda não desfrutamos da plenitude da nossa salvação. A plenitude da nossa salvação, ela se dará no novo céu e na nova. Nós cremos que já estamos salvos, mas ainda não desfrutamos da plenitude da salvação que há em Cristo Jesus. Estamos já livres da condenação do pecado, mas ainda estamos sobre o efeito do pecado, ainda nós pecamos, tropeçamos e falhamos. Então, isso é a chamada atenção do já e ainda não. E aproveitando, me veio aqui à memória um texto que os nossos irmãos pentecostais fazem uma interpretação equivocada, porque não compreendem corretamente a questão do já e ainda não. Lá em Isaías, diz que Cristo, ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. Estão lembrados desse texto? Você ouve alguns pregadores dizendo o seguinte: olha, tome posse dessa palavra, tome posse desse texto, você não pode ficar doente. Por quê? A Bíblia aqui diz claramente que Jesus, ele já levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. Já ouviram isso? No novo céu e na nova terra vai ter enfermidade? Então as doenças e as enfermidades, elas já foram vencidas, mas ainda nós nos deparamos com ela. Quando Cristo, ele morreu na cruz, ele levou sim sobre si todas as nossas enfermidades, porque no novo céu e na nova terra viveremos para sempre, e o nosso corpo glorificado, imortal, jamais novamente será atingido por qualquer tipo de sorte de enfermidade. Então nós precisamos compreender a Bíblia corretamente e entendermos que nós ainda estamos vivendo esse contexto da tensão entre o já e o ainda não. Outro propósito, porque Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia para destruir o poder do diabo. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Alguém poderia ler para nós? Eu vou contar com a participação dos amados irmãos. Colossenses 2,15. Muito bem. E em quinto lugar, nós podemos afirmar que Cristo ressuscitou para destruir o poder
da morte. 1 Coríntios 15, 54 e 55. 1 Coríntios 15, 54 e 55 diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, as tuas correntes? Ou seja, Cristo ele ressuscitou ao terceiro dia para destruir o poder da morte. Cristo também, ele ressuscitou para produzir a nossa justificação e a nossa salvação. Rapidamente definindo os dois termos, né? Lembrando que justificação é a declaração da parte do Pai que não há mais nenhum pecado em nós, no sentido que todos nós estávamos condenados pelos nossos pecados, correto? Todos entendem isso? O que Cristo fez? Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, e esses pecados traziam sobre nós uma dívida impagável, e Cristo, quando ele morre na cruz, ele tira de nós essa dívida, ele tira de nós este pecado, e ele paga a conta que era nossa na cruz do Calvário. Pelo sacrifício de Cristo Jesus, as nossas contas, o nosso débito com o Pai foi quitado. Isso se chama justificação, ou seja, a declaração da parte de Deus o Pai, que já não há nenhuma dívida, que já não há mais nenhuma condenação em nós, porque Cristo Jesus, ele pagou esta conta, né? E a salvação é a vida eterna que temos em Cristo Jesus. Romanos capítulo 4, versículos 24 e 25. Romanos 4, 24 e 25. A palavra do Senhor assim nos diz: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vou fazer uma pergunta aqui teológica para nós pensarmos. A Escola Bíblica Dominical é um ambiente também de debate e reflexão. Somos culpados pela morte de Cristo? Somos culpados pela morte de Cristo? Sim ou não, igreja? Nós somos culpados pela morte de Cristo. Por quê? Porque Ele morreu pelos nossos. É difícil assumirmos isso, né? Olharmos para essa questão. Pare e pense o seguinte: eu sou culpado e responsável pela morte do Filho de Deus, do inocente, de Jesus Cristo, nosso Messias. Foi por meus pecados que Ele morreu na cruz. Deixa eu dizer algo surpreendente para você pensar. Se de todos os tempos, em todas as eras, você fosse o único eleito, Jesus faria o mesmo? Você já pensou na grandeza do amor de Deus? Se você fosse o único eleito, em todos os tempos, em todas as eras, só você eleito, Cristo faria o mesmo. Não existe amor maior do que esse. E é importante que nós sempre entendamos que nós servimos ao Senhor, adoramos ao Senhor por causa do seu infinito, imensurável amor. É o amor de Cristo que nos constrange, é o amor de Cristo que nos persuade e que nos leva a servi-lo e adorá-lo. Ok? Em sétimo e último lugar, porque Cristo, Ele ressuscitou para garantir a nossa ressurreição. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos,
esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito em que vos habita. Ou seja, da mesma forma que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Qual é a garantia que temos que um dia vamos ressuscitar? Jesus. Eu olho para o túmulo vazio e eu sei que um dia também o meu sepulcro estará vazio. E qual é a garantia que eu tenho? Jesus. Não é garantia feita por nenhum homem, não é garantia feita por pastor, não é garantia feita por nenhuma denominação. Essa garantia, ela nos é assegurada pela gloriosa obra de Cristo Jesus. Amados irmãos, então, sobre esse ponto que nós acabamos de discorrer aqui, sobre a ressurreição de Cristo, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algo não ficou claro? Não? Vamos então para o próximo ponto, o ponto seguinte. Vamos falar sobre as mulheres que são relatadas ali em Mateus 28, de 9 a 10. Mateus 28, de 9 a 10. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Muito bem, então o que nós podemos abordar aqui sobre a questão dessas mulheres foi a ordem que Jesus deu a cada uma delas, para que elas então fossem avisar os demais, e ali Jesus aparece na Galileia aos outros discípulos também. Quero abordar aqui, passar um pouco mais rápido com os amados irmãos, sobre a grande mentira que nós encontramos do capítulo 11, versículo 11, perdão, falei capítulo, mas é versículo 11 ao versículo de número 15. Nós temos um contraste bem interessante nesse texto, né? Nós temos do versículo 11 ao versículo 15 a chamada grande mentira, e do versículo 16 ao versículo 20 a grande comissão. Então vamos falar um pouco sobre a grande mentira. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissesse: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Então, alguns pontos que eu destaco aqui. Primeiro, esta mentira ela estava entre os religiosos. Foram os próprios religiosos que mataram a Jesus, que foram responsáveis pelo injusto julgamento de Cristo Jesus, que tramaram essa mentira, que orquestraram essa falsidade. Segundo, a mentira estava mantida por dinheiro. Vejam vocês que no versículo 15, esses soldados, seduzidos por esses religiosos, receberam uma grande quantia de dinheiro para sustentarem essa mentira de que o corpo de Jesus foi roubado, que o corpo de Jesus foi tomado do sepulcro. Terceiro, a mentira faz parte da essência de Satanás. Lembremos de João 8,44, a palavra do Senhor assim nos diz ali: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, na verdade, em toda essa orquestração religiosa feita por esses líderes que mataram a Jesus, nós podemos claramente ver a influência de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Presbítero Antônio Berto?
Excelente pergunta, Antônio Humberto. Eu creio que quando Mateus ele fez o relato, ele estava pensando no seu tempo, no seu dia. Mas também, historicamente, o presbítero Antônio Humberto sabe disso, os judeus eles não creem em Cristo como Messias. Então, este fato também é acreditado por alguns dentre os judeus, até os dias de hoje, que Jesus foi um líder, um rebelde, um opositor, alguém que se levantou contra o Império Romano e contra os próprios judeus, promoveu uma anarquia, e que de fato o que aconteceu, que os discípulos dele tomaram do corpo e esconderam do corpo, né? Recentemente, não tão recente assim, já faz algum tempo, né, temos aquela obra de um autor inglês chamado Dan Brown, e ele também defende na sua trilogia, são 3 livros, né, ele sustenta essa mesma tese também, de que o corpo de Jesus ele foi sequestrado, que o corpo de Jesus foi roubado pelos seus discípulos. Então, quando Mateus escreve, eu creio que ele estava pensando nos seus dias, mas também hoje, alguns dentre os judeus creem nessa mesma mentira, sustentam essa mesma mentira. Mais alguma pergunta, irmãos? Antes de passarmos para o ponto 2 da nossa aula? Ok? Então vamos para o ponto 2 da nossa aula, que é propriamente o tema principal da nossa lição nessa manhã. Jesus nos deu uma grande comissão. Lembremos daquilo que nós vimos anteriormente sobre os 4 elementos universais, e nós vamos abordar agora na segunda parte da nossa aula, esses 4 elementos universais. A grande comissão que aparece para nós ali, em Mateus capítulo 28, de 18 a 20, ela é grande em sua autoridade, Vejam vocês o versículo 18, Mateus 28, 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeiro, quando Jesus fala que ele tem autoridade no céu, o que isso quer dizer? Que todas as forças e potestades espirituais do bem e do mal estão sob o seu controle. Obrigado, Aurélio, Deus abençoe. Até mesmo, é de suma importância reafirmarmos isso, até mesmo os espíritos malignos, os anjos caídos, os demônios, eles estão debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Nenhum demônio se levanta, nenhum demônio age, nenhum demônio pode fazer qualquer coisa se Cristo Jesus não permitir que ele o faça. Irmãos, eu tenho insistido muito nessa questão, por quê? Porque, infelizmente, a igreja evangélica brasileira foi contaminada por um movimento que surgiu nos Estados Unidos, chamado movimento de batalha espiritual. E nesse movimento de batalha espiritual, um dos desvios desse movimento foi equiparar as forças malignas às forças do bem. Ou seja, então, as forças do mal e as forças do bem são forças equivalentes. Amados irmãos, nós rejeitamos isso com toda a veemência possível. Nenhuma força pode se equiparar ao poder de Cristo Jesus. Nenhuma força se faz frente ao poder do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E, amados irmãos, eu quero reafirmar, porque ainda algumas pessoas têm esse equívoco. Satanás, ele é um anjo caído, e como um anjo caído, como um ser, ele está preso ao tempo e ao espaço. Ou seja, Satanás não é onipresente. Satanás, ele não está em todo lugar. Qual é o único ser onipresente? Segunda coisa importante, Satanás não sabe todas as coisas. Satanás não tem poder para entrar na sua mente e ler os seus pensamentos. Qual é o único ser onisciente? Deus. O único que é capaz de ler o nosso pensamento e conhecer o nosso coração é Deus, porque isso é um atributo divino. Satanás, ele não é onipotente, ele não pode todas as coisas. Apesar de ser descrito, como nós falamos ontem lá, como o grande dragão vermelho, mas ele também tem o seu poder limitado.
Ele tem o seu poder limitado. Então, meus amados irmãos, o que nós precisamos entender é que todo principado e potestade, todos os seres no mundo espiritual estão debaixo da autoridade, do poder e do senhorio de Cristo Jesus. Reafirmando aqui, crente não fica possesso. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pelo fato de termos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, o maligno não nos toca. Mas aí você vai falar, mas pastor, peraí, eu fiquei sabendo da história de fulano, que ia tantos anos na igreja, frequentava todos os trabalhos, e a história do pregador que ficou possesso e caiu endemoniado. O fato de uma pessoa estar na igreja, o fato de uma pessoa até mesmo anunciar o evangelho, não lhe é garantia de que ele é um salvo eleito, um escolhido. Deixa eu dar um exemplo nisso. Lembra da história de Judas? Judas não ouviu a Jesus? Não estava junto com Jesus? E Satanás não entrou nele? Ele não era um filho das trevas? Então, portanto, meus amados irmãos, o que nós precisamos compreender com clareza é que aqueles que são salvos, redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, jamais podem ser tomados por um espírito demoníaco. Cristo, ele tem toda a autoridade. Da Ilza. Isso, muito bem. A Daílza está falando sobre Saul, que alguns tomam como referência, mas também nós não podemos afirmar que Saul era um eleito. Não temos garantia para tal afirmação. Então, é importante que nós entendamos que quando Cristo ele fala em Mateus 28, 18, que toda a autoridade me foi dada no céu, é dentro dessa esfera, não é só o domínio sobre os anjos do bem, mas o domínio de Cristo ele é total, estende-se a todos os seres espirituais. Alguma dúvida quanto a isso, queridos? Ficou claro, igreja, isso? Segundo, autoridade na terra. Então, Cristo ele tem toda a autoridade no céu e tem toda a autoridade na terra, ou seja, tudo que acontece na terra está sob o controle de Cristo e ele tem autoridade sobre todas as pessoas. Ele tem autoridade sobre todas as pessoas. Deixa eu só compartilhar uma breve reflexão aqui com a igreja para a gente pensar. Podemos ter pessoas que rejeitam a Cristo, que até zombam de Cristo, escarnecem da obra de nosso Redentor, e aí a gente vê o amor de Deus. E Cristo Jesus ainda tem misericórdia destes. Quando não os entrega totalmente às mãos de Satanás para serem possuídos por espíritos demoníacos. Não entendi isso. Sim. Não, mas Paulo foi um eleito, né? Eu estou falando de pessoas não eleitas, Suzy. Então, assim, até os não eleitos, esse é o ponto que eu destaco aqui, Suzy, são alvos da graça e da misericórdia de Deus. Por quê? Satanás ele veio para matar, roubar e... Mas até aqueles que rejeitam a Cristo, até aqueles que não são eleitos, são alvos do amor e da bondade de Deus, quando Deus não permite que Satanás entre na vida daquela pessoa e destrua a vida daquela pessoa. Já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente não consegue, vislumbrar essa ação misericordiosa e graciosa de Deus. Talvez a gente até se depare muitas vezes com pessoas que são tão incrédulas e tão ofensivas a Cristo e a sua obra, e ainda aquelas pessoas têm um corpo saudável, possuem boa casa, têm um emprego rentável, tem até uma família estabilizada. Essas pessoas
essas pessoas são alvos da misericórdia e da graça de Deus aqui na terra. O céu, olha só isso aqui, vou dizer para vocês, os céus dos ímpios é aqui. Vou repetir para vocês entenderem. O céu dos ímpios é aqui. Definição de céu, muito interessante essa definição de Tozer, A.W. Tozer. O inferno é a ausência completa da graça de Deus. Por isso que eu digo, e eu concordo com essa ideia, de que a terra é para os ímpios o céu, porque aqui na terra eles ainda desfrutam da graça de Deus. No inferno não haverá nenhuma manifestação da graça de Deus, por isso é inferno. O problema do inferno é o fogo e o enxofre. O problema do inferno é a ausência da graça de Deus. Perfeito. Sim, sem dúvida. Então, a gente tem visto quanto o nome de Cristo hoje tem sido afrontado, o quanto o nome de Cristo e a sua obra tem sido escarnecido, e Deus tem tido longanimidade para com todos esses. Isso acontece, meus amados irmãos, e eu queria que vocês entendessem isso. Deus, ele não está ausente na história, ele não perdeu o domínio sobre a história. Mas tudo isso acontece mostrando que Deus ele tem pleno domínio e plena autoridade sobre todas as coisas. Deixa eu fundamentar com o texto, Romanos capítulo 9, porque esse assunto ele é importante, porque há momentos que nós nos deparamos com determinadas situações que nós pensamos de forma equivocada que Deus ele está em silêncio diante do avanço e do aumento da iniquidade e da impiedade. Romanos 9, 22 e 23. Romanos 9, 22 e 23. A palavra do Senhor assim nos diz: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão. O que eu destaco aqui? Sabe como Deus também revela o seu poder? Sabe como Deus revela a sua soberania na história? Suportando com longanimidade, com muita paciência, os vasos criados para a perdição. Então, o que eu quero apontar aqui, meus amados irmãos, é que Cristo Jesus, ele tem o domínio todo sobre todas as coisas, porque ele tem essa autoridade, e essa autoridade lhe foi conferida pelo Pai, e homologada, podemos dizer assim, em sua ressurreição. Presbítero Cícero. Sim.
Perfeito. Sim. Oswaldo. Sim, perfeito. É isso mesmo. O Oswaldo pontuou que na teologia nós afirmamos que é o que? A graça comum. Então, para os ímpios, o céu é aqui. Porque eles usufruem o quê? Da graça. Inferno, haverá alguma manifestação de graça? Nenhuma. Ponto 2. Ela é grande em sua missão. Qual é a missão da igreja? Voltando lá para o nosso texto base, Mateus 28, versículo 19, a palavra do Senhor assim nos diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, a missão da igreja é fazer discípulos de Cristo. Irmãos, vamos pontuar isso aqui é de suma importância. Vejam, duas questões que eu chamo a sua atenção, porque nós confundimos muitas vezes fazer discípulos. Fazer discípulo não significa fazer novos convertidos. A conversão ou a profissão de fé é o início da caminhada cristã. Então, nossa missão como igreja é fazer com que aqueles a quem Deus tem trazido até nós tornem-se alunos e discípulos de Cristo Jesus. Por que isso? Às vezes nós olhamos as pessoas que são recebidas na igreja, são batizadas e fazem a pública profissão de fé, e o nosso sentimento às vezes é de, ufa, alívio, cumprimos a nossa... Não é assim que a gente sente às vezes? A gente até costuma dizer, não, agora ele pode caminhar com as próprias pernas. Gente, esse é um pensamento errado. Quando é que a gente pode dizer que cumprimos a nossa missão? Quando a gente vê na vida aquela pessoa que de fato ele tornou-se um discípulo de Jesus, na sua vida, nas suas atitudes, há o reflexo da presença do Mestre. Então nós precisamos entender que a profissão de fé, o batismo, é o início do discipulado, é o início da jornada cristã. Não são, né, Márcia, o discipulado apenas 13 aulinhas. Às vezes a gente tem um pensamento como igreja, dei o curso de discipulado, ministrei 13 aulas, pronto, ótimo, já é um discípulo de Jesus, cumpri a minha missão. Não. Nós precisamos entender que fazer discípulo é levar essa pessoa a ter a vida totalmente consagrada a Cristo, a ser obediente ao Evangelho e a ter uma nova disposição de vida. Quanto a isso, alguma dúvida, irmãos? Então, guardem bem isso, a missão da igreja não é fazer novos convertidos, mas a missão da igreja é fazer o quê? Às vezes a gente até como pastor cai nesse erro, pega o relatório, mais um discípulo, pronto, cumpri a missão. Não. O objetivo é fazer com que as pessoas a quem Deus tem trazido até nós, verdadeiramente tenham a sua vida transformada. Ótimo, boa palavra. O presbítero Daniel falou, esse UFA é como se a gente fala, agora que essa pessoa foi recebida a comunhão da igreja, foi batizada, agora que eu tenho que trabalhar mais ainda. Né? Boa palavra, presbítero Daniel.
A pergunta do presbítero Cícero, se eu entendi, o fato da pessoa vir à igreja, professar a fé e ser batizada é um sinal que ele é escolhido? É um sinal que a pessoa é um escolhido. A evidência da eleição, ela se dá no dia a dia, pela obediência, pela busca da santificação, pelos frutos e pela vida do discipulado, ok? Segundo aspecto importante da nossa missão como igreja é batizar em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós também conversamos com algumas pessoas que vêm de uma outra igreja, a pergunta que nós sempre fazemos a essa pessoa é: qual foi o batismo que lhe foi ministrado? Se foi um batismo genuinamente cristão, conforme a ordenação bíblica. Por exemplo, tem igrejas que batizam apenas em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus. Não é uma forma correta de ser administrado o sacramento. O sacramento ele deve ser administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a pessoa, ela segue a Jesus, ela recebe a marca desse compromisso de seguir a Jesus, que é o batismo, e ela continua a sua carreira no discipulado, tornando-se cada dia aluno do Mestre Jesus. Sobre o batismo, nós como igreja batizamos por aspersão. E por que batizamos por aspersão? Porque entendemos que o batismo por aspersão, à luz do Antigo Testamento, é a forma mais próxima e correta do sentido e significado e o propósito do batismo. Vejam vocês, por favor, Ezequiel 36, de 25 a 26. Vou falar um pouquinho sobre isso, porque temos algumas pessoas que têm dúvida quanto a essa questão da nossa forma de batismo, e vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Ezequiel 36, 25 a 26 diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então, olhem a expressão que nós encontramos no versículo 25. Aspargirei água pura sobre vós. Então, o que nós encontramos aqui é que o batismo por aspersão, que é o batismo que nós usamos, ele tem fundamentação bíblica, ele é o mais próximo do seu sentido e do seu significado. O batismo não representa para nós uma nova vida, um novo começo, um coração transformado. Tira de nós um coração de pedra e dá-nos o que? Um novo? Isso é simbolizado pelas águas do batismo. Então, por isso é que nós, como igreja, batizamos por aspersão, mesmo aceitando as outras duas formas de batismo, que é a imersão e a efusão. Mas nós, presbiterianos, batizamos por aspersão, porque todos os ritos na antiga aliança que demonstravam consagração, separação e purificação eram feitos por aspersão. Quando alguém pecava, ia lá o sacerdote e aspergia o sangue sobre o povo. O tabernáculo ele era erguido e ele era aspergido com sangue. Então, por isso é que nós usamos como meio o batismo por aspersão. Alguma dúvida quanto a isso, irmãos? Em escola dominical é importante tirarmos dúvida. Ana? Não entendi. Isso. Muito bem, a Ana fez a seguinte pergunta. Algumas pessoas afirmam que os ritos do Antigo Testamento, ou que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, caducou, né?
Nós somos chamados de aliancionistas, Ana. O que isso significa? Que nós entendemos que há uma transição entre as alianças, que em todos os tempos Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Essa aliança começou lá com Abraão, e essa aliança ela vem até nós hoje. Porém, os elementos dessa aliança foram mudados. A aliança é a mesma, nós somos o povo de Deus, somos escolhidos pelo Senhor, somos conclamados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Então, os termos da aliança permanecem o mesmo. Só que os sinais dessa aliança mudaram com o tempo. Por exemplo, na antiga aliança, o sinal de que as pessoas elas estavam em comunhão com Deus era a celebração da Páscoa. Hoje, o sinal que nós estamos em comunhão com Deus é a celebração da Santa. Eu só posso dizer que eu estou em comunhão com Deus pela celebração da ceia do... Na antiga aliança, o sinal de que as pessoas pertenciam ao povo de Deus era a circuncisão. Na nova aliança, esse sinal de que nós pertencemos ao povo de Deus é o batismo. A aliança é o mesmo, os sinais, Ana, é que são mudados. Então nós não podemos afirmar que o Antigo Testamento não tem mais valor, que o Antigo Testamento é ultrapassado de forma nenhuma. Nós temos o fundamento da nossa fé no Antigo Testamento. O que há de diferente é que os sinais dessa aliança, eles foram que? Mudados. Dúvida quanto a isso, Ana? Cícero, sua pergunta? Ok, então vamos lá. Irmãos, existem duas formas de nós compreendermos a questão do batismo, e é importante a gente pontuar isso aqui na aula hoje. Nós não cremos que o batismo, no ato do batismo, pela água do batismo, os pecados são purificados. Que isso fique bem entendido aqui. Algumas igrejas, elas praticam o chamado batismo redentivo. O que isso significa? A pessoa coloca uma roupa branca, vai para o rio, ou para uma piscina, ou para um batistério, e lá a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois que ela é batizada, o pastor declara assim: os teus pecados foram perdoados, ou sepultados. Perfeito, é isso mesmo, Oswaldo. Nós não cremos que os nossos pecados, eles são purificados no rito batismal. Nós cremos que os nossos pecados, eles são perdoados, eles são purificados quando nós declaramos a nossa fé em Cristo Jesus. O batismo é para nós um sinal de algo que aconteceu pelo fato de ter Cristo Jesus purificado os nossos pecados. O batismo representa essa purificação. Irmã Eunice. Isso, foi isso que eu acabei de dizer, irmã Eunice. Nós não cremos assim. Nós cremos que o nosso batismo, ele representa algo que Cristo já fez por nós. Representa a obra do Espírito Santo em nossa vida. Então, essa é a nossa compreensão quanto à questão do batismo. Irmãos, alguma dúvida quanto a isso? Sim. Ótimo, boa palavra, Elcio. Boa pergunta, Elcio, boa pergunta. Ok. Vamos lá.
todo sacrifício feito na antiga aliança, ele purificava imediatamente o ofertante? Olha só, olha a pergunta, olha só. É o sacrifício ou a fé que trazia o efeito para perdão dos pecados? Peguei vocês, né? Vocês estão com cara de perdidos agora, né? Vou repetir a pergunta. Olha só. Era o sacrifício ou a fé do ofertante que trazia o perdão sobre os pecados? Mesmo na antiga aliança, isso aqui é importante, Sandra. Na hora que eu apresentava o cordeiro para ser sacrificado, eu precisava ter a fé correta. E qual que era a fé correta aqui? Que um dia Deus haveria de providenciar o sacrifício perfeito pela vinda do Messias. Eu estava ali, na antiga aliança, né? Não eu, o ofertante. Lá na antiga aliança, na hora do sacrifício, ele estava olhando para o futuro e dizendo assim: eu creio que Deus há de providenciar para mim e para o meu povo a redenção dos meus pecados. Então, a fé mais o sacrifício é o que trazia de fato a eficácia para aquela pessoa receber o perdão do pecado. Então, a pergunta do Elcio para mim foi boa nesse sentido, porque me também traz uma aplicação para nós hoje. Eu posso estar na igreja, mas se eu não tiver a fé centrada em Cristo Jesus, eu tenho a salvação? Se eu estou na igreja por uma tradição familiar, por gosto, por preferência, por qualquer outra coisa, eu estou salvo? De forma nenhuma. A minha salvação, ela precisa estar centrada em Cristo Jesus, em todos os tempos, em todas as eras, tanto na antiga aliança, aqui Ana, entendimento, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, sempre a salvação esteve centrada em Cristo Jesus. Então a pergunta do Elcio, ela pode ser respondida em duas partes. Se a pessoa ali, Elcio, tivesse fé em Cristo Jesus, no momento da apresentação do seu sacrifício, de fato os seus pecados eram perdoados, ali, no rito. Mas se a pessoa fizesse o sacrifício apenas e não tivesse fé, aquele sacrifício não teria o quê? Valor nenhum. Eu podia ir para cá todo lambuzado de sangue, sujo, mas sem receber da parte de Deus o perdão dos seus pecados. Então, irmãos, é sempre importante isso. Rito religioso, guardem isso, irmãos, só tem valor se tivermos a fé correta. A fé centrada em Cristo Jesus. Você pode ser um igrejeiro, você pode ser o maior contribuinte da igreja, mas se a tua fé não estiver em Cristo Jesus, isso não tem valor nenhum para a sua salvação. Respondi, consegui responder? Dúvidas quanto a isso, irmãos? Ficou claro esse ponto? Vamos caminhar. O batismo também, ele é um ato único e definitivo. E, irmãos, deixa, mais uma vez, vou voltar à questão do batismo aqui, que eu preciso ensinar a igreja certinho esse negócio. Guarda isso, por favor, irmãos, não usem mais essa expressão, em nome de Jesus. Nós não rebatizamos ninguém. Ah, fulano de tal foi rebatizado. Igreja não rebatiza. O que acontece? Quando algumas pessoas vêm de seitas, que tiveram um rito de batismo, pelo fato de ser uma seita, aquele rito de batismo não tem valor nenhum. Quando a pessoa vem para a igreja, ela recebe o batismo cristão, o batismo bíblico. Então, o batismo que é feito em algumas seitas, não
possuem valor nenhum. Quando a gente recebe algumas pessoas à igreja, nós conversamos com essas pessoas e perguntamos: você foi batizado? Sim. Em qual igreja você foi batizado? Nós fazemos uma análise da igreja que essa pessoa foi batizada e vemos se aquela igreja que a pessoa foi batizada pode ser considerada uma igreja genuinamente o quê? Cristã. O crivo não é segundo a nossa criatividade ou a nossa mente, mas o crivo que nós estabelecemos é a Bíblia. Nós fazemos esse juízo à luz das Escrituras. E é por isso que nós afirmamos que nós, como igreja, não rebatizamos a ninguém. Nós oferecemos o batismo cristão, o batismo verdadeiro. Dúvidas quanto a isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Basicamente, irmãos, nós tomamos como 3 marcas para definir uma igreja genuína. Primeira marca é a pregação fiel da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. A segunda marca, a administração correta dos sacramentos. E a terceira marca, o exercício da disciplina. São as 3 marcas principais que os reformadores estabeleceram como uma igreja genuína e verdadeira. Muito bem, vamos então, sobre a missão da igreja, ensinar a guardar todas as coisas. Então, o que são todas as coisas? O que está aqui na palavra de Deus. Então, a nossa missão é transmitir o ensino e fazer com que os discípulos de Cristo Jesus, que foram batizados em nome da Trindade, aprendam todas as verdades do Evangelho. Terceiro, a nossa missão ela é grande em sua dimensão. Vejam vocês que o texto diz de todas as nações, e de fazer discípulos de todas as nações. Eu separei um texto aqui, e eu quero rapidamente ensinar algo importante para os irmãos. Vejam bem. Quando nós encontramos a expressão todos, todas, e mundo na Bíblia, o que eu e você precisamos entender é que a expressão todos e todas e mundo na Bíblia não é uma referência a todas as pessoas, ao chamado universalismo. Deixa eu dar um texto aqui para ficar mais claro o que eu estou dizendo, senão eu vou confundir a cabecinha de vocês. Por exemplo, João 3,16, que é um texto clássico que todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como é que algumas pessoas interpretam? Olha só, pastor, João 3,16 diz que Deus amou todas as pessoas. Ou seja, todo mundo no final vai ser o quê? Salvo. É isso que o texto ensina? Não. O que o texto ensina? Que Deus não amou apenas aos judeus, mas que Deus amou as pessoas de todas as nações da terra. Entre todos os povos, entre todas as etnias, sempre existirá os eleitos de Deus. Esse texto que eu coloquei ali em tela, 1 Timóteo 2, 3 a 4, também é um texto que algumas pessoas usam fora do contexto e tem uma interpretação equivocada. A palavra do Senhor nos diz ali: isto é bom, aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então algumas pessoas tomam esse texto, olha aqui, pastor, Deus deseja que todos os homens sejam o quê? Salvos. Ou seja, no final, todos os homens serão o quê? Salvos. Não. O que esse texto tem para nos ensinar? Que Deus deseja que todas as pessoas de todas as nações da terra sejam alcançadas pelo Evangelho. O que a gente precisa entender na história da redenção é que na antiga aliança Deus fez um pacto com um povo só. Qual era esse povo? Os judeus.
E na nova aliança, prestem bem atenção, isso aqui é importante, Deus fez uma aliança com todos os povos da terra, e Deus se relaciona por meio da igreja, e a igreja é o povo de Deus hoje, na nova aliança, constituído de pessoas de todos os lugares da terra. Na antiga aliança, tínhamos só os judeus. Na nova aliança, nós temos a igreja, e a igreja ela é constituída das pessoas de todos os lugares, de todas as etnias e raças. Newton. Exato, exato. O Nilton está lembrando aqui que a missão da igreja ela começa com os judeus. E se você ler lá em Gênesis capítulo 17, a instituição da circuncisão, o texto claramente diz que até o estrangeiro e o escravo deveriam ser o quê? Circuncidados. Ou seja, eles se tornavam parte do povo de Deus. Então Israel como nação tinha a obrigação de fazer com que os povos da terra convergissem até eles, para que ali eles ouvissem da palavra de Deus. Hoje, esse movimento a gente chama na história das missões, de movimento, se eu estiver errado alguém me corrija, centrípeto, que faria com que todos os povos da terra convergissem para Israel. Hoje o movimento da igreja ele é centrífugo, no sentido de que ide por todo o mundo e fazei o quê? Discípulos. Hoje a igreja ela manda os discípulos. Hoje a igreja ela espalha os seus discípulos. Anteriormente não. Os povos deveriam convergir para dentro de Israel. Então, igreja, guarde bem isso, por favor. Então, quando você encontrar no Novo Testamento a expressão todos, mundo, entenda que Deus está falando para nós o seguinte, que na antiga aliança, o seu pacto era com os judeus, mas agora é com todas as nações da terra. Para terminarmos nossa aula, ela é grande em sua promessa. O texto diz, eis que estou convosco até a consumação do século. E eu quero destacar algumas características dessa promessa que Deus nos faz. Ela é pessoal, ela é para mim e para você, ela é para todos aqueles que se tornaram discípulos de Jesus, ou seja, eu sei que Jesus estará comigo sempre, eu sei que Ele estará sempre ao meu lado. Nós podemos, agora no sentido bíblico mesmo, tomarmos posse dessa promessa, sabendo que o Senhor Deus estará sempre ao nosso lado. Segundo, ela é constante em presença. Mesmo que a gente faça força para Deus se afastar de nós, Ele não se afasta. Por que eu digo que a gente faça força para Deus se afastar? Porque a gente decepciona muito a Deus, né? A gente peca demais. Eu costumo dizer que a gente, às vezes, tem momentos que a gente faz uma força para Deus se afastar da gente, mas Ele diz, não, eis que estarei convosco todos os, apesar dos teus erros, apesar das tuas falhas, apesar dos seus tropeços. Nós nos afastamos de Deus por causa dos nossos pecados, mas Deus Ele nunca se afasta de nós. Ela produz capacitação para a obra. Então, irmãos, uma coisa muito importante que nós precisamos entender como igreja, tudo que nos é necessário para que nós façamos a obra de Deus, Deus Ele nos dará. Às vezes nós queremos medir isso pensando na questão de bens materiais ou patrimoniais. A igreja ela existe, a igreja ela sobrevive, a igreja ela caminha sem a necessidade de construções. Porque a igreja somos o quê? Nós. É claro que se temos condições de contribuir, é claro que se temos condições de construir, façamos para que a obra de Deus ainda possa crescer mais.
Mas eu quero só trazer à memória de vocês que a igreja, quando ela nos seus primeiros anos existiu, ela existiu dentro de um contexto de perseguição. E quanto mais a igreja era perseguida, mais o evangelho era pregado e mais ela crescia. Então Deus, ele sustenta a sua obra, Deus sustenta a sua igreja, e Deus, ele não precisa de mim, ele não precisa de nenhum de nós para fazer a obra que é dele. Nós precisamos tomar muito cuidado para nós não cairmos no pecado de pensarmos que sem a gente Deus não faz a obra dele, que sem nós a obra para. Às vezes a gente pode cair na tentação de dizer, se não fosse eu aqui nessa igreja. Amados irmãos, a obra é do Senhor, é Deus quem capacita, é Deus quem fortalece, é Deus quem faz a obra, Ele não precisa de nós para nada. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. E essa promessa, ela produz para nós conforto, saber que o Senhor está sempre ao nosso lado. Irmãos, não confundamos a promessa no sentido de pensarmos que Deus nos prometeu vida fácil. E às vezes a gente pensa de uma forma equivocada, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, é sinônimo de vida fácil. Mas Deus prometeu que Ele vai estar sempre comigo. E a gente às vezes subentende-se que essa promessa equivale a dizer que a gente não vai ter problemas. Nós vamos passar por lutas e por dificuldade. No mundo teremos o quê? Mas o que nos traz conforto? Que a gente nunca está o quê? Sozinho. Todas as grandes promessas que Deus faz em sua palavra ao seu povo, é de que Ele estará sempre conosco. Ele estará sempre ao nosso lado. Que Deus abençoe, amados irmãos, nosso cumprimento de missão, na nossa tarefa. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar? Pai, graças nós te damos pelo privilégio que o Senhor nos dá de servir ao Senhor. E pedimos, ó Deus, a tua bênção. Fortalece-nos, ó Pai, para que nós honremos o nosso chamado, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a graça de fazermos discípulos, que amem ao Senhor sobre todas as coisas, que tenham o prazer, ó Deus, de anunciar a tua palavra, que tenham o prazer de ter uma vida santa que glorifique e exalte a ti, Senhor. Fortalece, ó Pai, a tua igreja. Dá-nos, ó Deus, a disposição de vivermos o Evangelho, pregar o Evangelho e sermos fiéis sempre, sempre à tua palavra. Nós te exaltamos e glorificamos a ti pelo chamado que o Senhor tem nos dado. Oramos, ó Deus, agradecidos nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Amados, ide em paz. Deus vos abençoe em nome de Jesus.